O repórter Fábio de Lima está de volta com a gente, é isso? Traz mais informações. Olá, Lilian, Jeremias, estou de volta e trago agora uma notícia que mistura cultura, história, tudo isso com o legislativo. Eu vou explicar. A Assembleia Legislativa de São Paulo conseguiu, na última semana, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, pela primeira vez em sua história, para o prédio 9 de Julho, o prédio da Alesp aí, esse prédio que existe desde 1968 e que é patrimônio cultural do estado de São Paulo. Só lembrando que ele recebe o nome Palácio 9 de Julho devido à revolta constitucionalista de 1932, quando vários estados, liderados pelo estado de São Paulo, queriam a nova Constituição e houve ali uma guerra de 4 meses, né, contra as forças do governo Getúlio Vargas. O estado de São Paulo foi derrotado nessa guerra, mas 2 anos depois conseguiu-se a nova Constituição. Mas o que acontece? Em 1968, quando foi construído o Palácio 9 de Julho, não havia regras tão rígidas em relação à segurança das pessoas dentro dos prédios, né? Então, só em meados dos anos 70, quando houve o incêndio do edifício Joelma, na região central de São Paulo, que algumas regras foram feitas muito mais rígidas para a segurança das pessoas dentro dos prédios. Então, muitos prédios que foram construídos antes dos anos 70, eles realmente sempre tiveram dificuldades de ter esse auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Mas a atual administração da Alesp, né, presidida pelo deputado Cauê Macris, trabalhou com muito empenho para mudar isso. E foi feita uma reforma muito grande aí na Alesp, né? Uma reforma que foi toda coordenada pelo engenheiro Marcelo Sarnelli, que eu entrevistei na última sexta-feira para uma reportagem que vai ser exibida aí no Jornal da Rede Alesp ainda essa semana, aí nos próximos dias. E, finalmente, depois de muitas mudanças dentro do prédio, finalmente, desde 1968 não se tinha esse auto de vistoria e finalmente foi conseguido, né? Um detalhe muito importante é que esse projeto inicialmente de reforma aí, do prédio, né, para melhorar as condições de segurança, em 2015 esse projeto estava orçado em 11,2 milhões de reais. Mas, diante de um trabalho que foi feito aí dentro da Alesp para enxugar esse orçamento, para se gastar menos, isso substituindo materiais um pouco mais caros, né, por soluções mais econômicas, o valor total dessa reforma aí ficou em 3,7 milhões de reais, uma economia de 66% para conseguir colocar o prédio do Palácio 9 de Julho finalmente dentro das regras de segurança do Corpo de Bombeiros aqui no estado de São Paulo. Só lembrando que a área total aí do Palácio 9 de Julho é uma área de 53 mil metros quadrados. E eu vou só explicar rapidamente aí o que foi feito em síntese aí do projeto, tá? Foram colocados para detecção de fumaça 1.100 detectores de fumaça, isso espalhados aí pelo prédio e todos eles interligados a uma central de monitoramento 24 horas por dia. Foram revisados 91 hidrantes, tá? Foram implementadas 2 escadas de emergência, né? E foram colocados 12 portas de vidro, mas portas de vidro corta-fogo, né? Que aguenta até 700 graus de temperatura, isso num período de 1 hora. E o mais interessante, né, dessa reforma é que eu conversando com o engenheiro, ele disse o seguinte: Fábio, desde o início nós tínhamos muito respeito pelo projeto arquitetônico, já que esse prédio é tombado, né, com o patrimônio cultural do estado de São Paulo. Ele foi construído aí pelo arquiteto Adolfo Rubio Morales,
tanto o projeto original dele de 68 quanto o anexo que foi construído em 2009 são projetos do Adolfo Rubio Morales. Então havia muito respeito a todo o projeto, afinal estamos falando dos maiores arquitetos do Brasil, né? E aí as portas foram colocadas de vidro, são corta-fogo, mas são de vidro, para que em nenhum momento se perca a amplitude dos corredores, o quanto é bonito andar pela Assembleia Legislativa. Lembrando que esse mesmo arquiteto que fez o prédio do Palácio 9 de Julho, ele fez também, por exemplo, o Hospital Santa Catarina, ali no começo da Paulista, que também é um hospital de um prédio bastante bonito. Então, é interessante porque nós estamos falando de um prédio histórico, de um prédio que tem uma importância não só para os parlamentares, mas para toda a população paulista. Nós estamos falando de história, estamos falando de cultura, e um prédio que, a partir de agora, passa a ter total segurança, isso assinado ali pelo Corpo de Bombeiros, e devido a uma reforma que foi feita, e uma reforma que foi feita se economizando dinheiro. Ou seja, se muitas vezes a população reclama que as obras começam com valor e terminam com valor muito mais alto, aí na Assembleia Legislativa foi o contrário. Começou com valor mais alto, se enxugou e se economizou 66% na obra final. Então, essa informação eu queria destacar aqui, porque é uma informação interessante que diz respeito ao Legislativo e diz respeito a toda a população paulista. Muito obrigado, viu, Fábio? Você trouxe a informação. Eu passava aqui pelas portas, não entendia muito bem, agora você deu toda a explicação, que é uma questão de segurança, mantendo aí o projeto arquitetônico. Bem interessante. Muito obrigado mais uma vez pela sua intervenção. Obrigado, até logo. Até logo, Fábio. Bom dia.